Então vamos agora dar continuidade aos nossos assuntos aqui da aparição de São Miguel Arcanjo na história da humanidade. Nós vamos agora saber sobre os 9 coros angélicos. E depois vamos chegar, propriamente dito, nas aparições de São Miguel mesmo, né? Então vamos lá onde que eu parei para dar continuidade. As Sagradas Escrituras falam-nos de anjos agrupados em 9 coros. A saber, então existe o coro dos serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e os simples anjos, que por sua vez constituem 3 hierarquias. Então quer dizer que são 9 coros de anjos, são 9 coros. Só lembrando e reforçando que tudo que eu estou falando aqui, até onde eu falar das aparições de São Miguel, tá com mais detalhes lá na playlist da disciplina de angelologia que eu já passei, tá bom? Só as aparições, quando eu entrar mesmo contar das aparições de São Miguel, que não tá, que vai ser as novidades. Então, as hierarquias, os anjos, eles são organizados em hierarquia. O que é hierarquia? É ordem. Tudo está em ordem. As coisas de Deus é na ordem, organização. Então, existe uma obediência e uma submissão também de uma hierarquia a outra hierarquia. Então, estas hierarquias dos anjos, elas estão divididas assim. A primeira são as que estão mais próximas do trono de Deus, que é os serafins, querubins e tronos. Se a gente for ver nas Escrituras, eu não posso, tem como eu pegar aqui, mas se você for abrir lá, por exemplo, em Isaías, Isaías vai falar que ele tem a visão. A única passagem da Bíblia, o livro que tem falando da Bíblia inteira em serafim, só é essa passagem de Isaías. Eu não recordo qual é o capítulo. Mas lá em Isaías vai estar falando que ele vê os serafins diante do trono de Deus, onde ele vê um serafim cobrindo o rosto de Deus, com 2 asas voando e as outras cobrindo as pernas. Então ele vê os serafins com 6 asas. A pergunta é, há uma divergência entre teólogos, que alguns dizem que anjos têm asas, outros dizem que não. E outros estudos mostram que existem anjos com asas e anjos sem asas. Porque pelas Sagradas Escrituras, geralmente muitas visões que os místicos tiveram da própria Bíblia relatada têm asas, né? Então esse é o mistério. Então existem esses 3, serafins, querubins e tronos, que estão diante do trono de Deus assistindo, e tem esta missão de estar presente e ter esse conhecimento dos mistérios de Deus. Então eles ficam lá o tempo inteiro, incessantemente, em adoração e glorificando a Deus. É a missão dele mais específica. E tanto é que numa visão do o Padre Pio, um dos filhos espirituais dele, relatou que São Francisco estaria no meio do coro dos serafins. São Francisco, ele de certa forma se tornou um serafim, né? Que é o que Deus visa da humanidade, dos homens, né? Ocupar os lugares dos anjos, que foi perdido, né? Dos tronos. E os querubins, eles também tem uma visão muito mística dele lá em Ezequiel falando. A Sagrada Escritura mais de 80 vezes fala em querubins. São os mais falados, são os querubins. Gênesis, quando Adão e Eva, esposos do paraíso, é colocado lá na porta do paraíso 2 querubins para que o homem não pudesse entrar mais no jardim do Éden. Então 2 querubins com espadas flamejantes estão lá. E a visão de Ezequiel sobre os querubins, ele vê os querubins com 4 cabeças. Né? Olha o mistério aí também. Será que eles têm realmente 4 cabeças? Né? A cabeça de, se eu não me engano, é o boi, é a de querubim mesmo, de águia e de homem. 4 cabeças. Imagine bem, uma para trás aqui, como que é? Então, há alguns que relatam e fazem esses desenhos. Se vocês quiserem pesquisar na internet, vocês vão ver. E os tronos, que são aqueles também que estão diante do trono de Deus. Então, essa é a primeira hierarquia. Elas estão ali para glorificar, a missão delas principal, glorificar a Deus, adorar a Deus constantemente. E depois vem a segunda hierarquia, que são dominações, potestades e virtudes. Elas são consideradas as cuidadoras do universo, né? Que sobrevoam, entre aspas, né? Sobrevoam sobre o universo, aquilo que Deus criou, né? Do mundo criado, os ares. Então, essa terceira hierarquia, dominações, potestades e virtudes, tem de modo especial esse domínio. Tanto é que nas Sagradas Escrituras, lá em Efésios 6, o próprio Paulo vai dizer: orai incessante,
sem parar, porque estas potestades e dominações infernais, elas estão pelos ares a perturbar os homens. Vossa luta não é contra homens de carne e osso, mas contra as potestades e dominações infernais. Por quê? Porque são os demônios dessa segunda hierarquia que estão nos ares a perturbar nós, os homens, a humanidade. E elas têm o poder, a missão delas é o serviço no espaço da criação. As virtudes, o coro das virtudes, se você tiver muita fraqueza física e espiritual, invoque o coro das virtudes, que são os anjos responsáveis em dar esta força física e espiritual, se você tiver sem esta força. E depois vem a terceira hierarquia, que é os principados, arcanjos e os famosos simples anjos, que tem por missão o serviço junto à humanidade na Terra, ou seja, estes anjos da última hierarquia, que é os principais arcanjos e os anjos, eles têm a missão propriamente dita de estar mais em contato com a gente, nós seres humanos. Então a missão deles é com o homem, com a gente, os seres humanos. Os outros da segunda hierarquia que eu falei, que é as dominações, potestades e virtudes, são as funções dos ares, do universo, da natureza, enfim. E a última hierarquia é esse contato com o homem. Tanto é que a dos anjos, propriamente dito, que quer dizer mensageiros, eles estão bem pertinho do homem, né? Como o nosso anjo da guarda, que está ali para nos dar luz, para comunicar, né? Como é que os anjos se comunicam, eu já expliquei lá também nas angelologia. Você que estiver seguindo a ordem dessas disciplinas, você vai ter esse entendimento com mais clareza. E os principados, eles são os responsáveis em ir ao encontro, posso assim dizer não, das autoridades, né? Das autoridades, do clero, dos governantes, dos reis, dos príncipes, por isso que é chamado os principados, né? Que são os principais, dos príncipes, os que são responsáveis, posso assim dizer, da hierarquia do mundo aqui, do secular, do nosso mundo. Então, aí daqueles governantes, daqueles que estão à frente até do clero, que não estiverem atentos a ouvir a vontade de Deus para pôr em ordem as coisas aqui no nosso mundo. Por quê? Porque também os anjos, eles se tornam vingadores. Então os principados, eles vão se tornar anjos vingadores para vingar, por exemplo, uma nação, um país, ou uma cidade, ou um município, ou até os próprios reis, ou os governantes, os imperadores, o clero, se não estiverem cumprindo a vontade de Deus. O que é que passa na cabeça de você quando vê pandemia no mundo? Quem sabe não foram os principados que providenciaram para que tudo isso pudesse acontecer. Por quê? Para punir a humanidade. Então eles também se tornam anjos vingadores para castigar os homens e de modo especial as autoridades, se elas não fizerem a vontade de Deus. Essa autoridade vai até o clero dentro da Igreja Católica. Assim como também os anjos, o seu anjo da guarda, nosso anjo da guarda, também eles se usam às vezes de punição, eles castigam a gente se a gente não estiver andando na linha. Tem aquele ditado que diz, se não se converte, não busca a Deus pelo amor, vai buscar pela dor. Então às vezes os anjos eles fazem isso. Aí cabe eu lembrar aqui, reforçar, às vezes as pessoas buscam cura e libertação. Eu estou com câncer. Cláudio, eu estou com câncer, ora em mim para mim me curar. Às vezes o câncer pode ter, será que veio por causa de alguma feitiçaria, bruxaria ou algo físico? Às vezes não é. Às vezes o câncer foi provocado por um anjo, o seu anjo da guarda, para que a pessoa se converta. Tem aquele ditado que diz que se não é pela, né, se a pessoa não muda, não se converte pelo amor, mas vai pela dor. Então, às vezes, por falta de conhecimento, de estudo, por isso que quem é de cura e libertação, de orientação espiritual, que vai se preparar no exército para essas missões, tem que estudar. Porque às vezes vem uma pessoa com câncer e se você não tiver a luz ou o mínimo de entendimento, a pessoa pode estar com câncer por causa de 3 motivos. Estou dando um exemplo da doença câncer. Pode ser outro tipo de problemas, qualquer problema na vida da pessoa. O câncer ele pode ter vindo por meio de feitiçaria, bruxaria, ou por você ter se alimentado mal, o seu organismo desenvolveu o câncer da alimentação. Né? A feitiçaria quem é que causa? É o demônio, é claro, que causa o câncer em você. Ou, em último caso, você pode ver a possibilidade de ter vindo a doença do câncer porque o teu anjo da guarda está te castigando para que você se converta. Então não vai adiantar eu fazer oração de cura e libertação
se eu sei que é o anjo dela que está castigando? Não vai ser curado e liberto. Qual é o remédio? É a pessoa se converter. É saber onde é que está o pecado dela, a pessoa ouvir, o orientador ouvir e dizer, você tem que se converter e você vai ser curado do seu câncer. Eu vou dar um exemplo aqui de uma jovem que eu atendi há muito tempo antes de pandemia, que ela estava com a ferida feia nas pernas, inchada. E ela faltava ter o perdão dos pais dela. E eu disse para ela, olha, enquanto você não pedir o perdão, eu não vou poder continuar rezando em você, porque você não vai ser curada. E ela disse que não queria perdoar os pais dela, porque tinha abandonado ela. Eu disse, pois é, a sua cura vai depender disso. Então a gente tem que ter todo esse entendimento, por isso é importante a gente, principalmente que quer ser um missionário e servir, para a gente ter discernimento de como ajudar as pessoas e orientar. E os arcanjos, eles são aqueles, claro, que também podem se comportar como principados. Então os arcanjos, eles estão também considerados pelos teólogos, às vezes, como príncipes, né, os principados ou anjos, eles podem estar entre os meios, mas a função dele maior é de ser mesmo um arcanjo, como São Miguel, Gabriel, Rafael. Por exemplo, lá no livro de Daniel, ele vai aparecer, São Miguel Arcanjo vai ser relatado como um dos príncipes, um dos chefes que são do exército do Senhor. Então lá vai ser relatado como um dos principados. Mais de 300 vezes falam as Sagradas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, acerca dos anjos. Então a Bíblia fala mais de 300 vezes dos anjos. E refere a sua intervenção no mundo, e a Igreja infalível confirmou a sua crença nas palavras que a Bíblia nos transmite, definindo no Quarto Concílio Ecumênico de Latrão a existência dos espíritos angélicos. Então as Sagradas Escrituras vêm confirmar a existência dos anjos, e a nossa Igreja Católica veio carimbar, né, da tradição, ela deu o carimbo dela no concílio, que disse o seguinte, do capítulo 1, 428. Deus, desde o princípio do tempo, criou do nada duas espécies de seres. Deus criou os seres espirituais e os corporais, isto é, os anjos e o mundo. E depois criou o homem, que sendo constituído de corpo e espírito, que é comum a ambos os seres. Ou seja, o homem ele tem os dois, né? Ele é até espiritual e material. Os anjos só é puramente espiritual. Os anjos, embora felizes totalmente, filhos de Deus e por ele muito amados, não são todos iguais. Então onde é que está o mistério? A gente já pode ver aí na Sagrada Escritura como é um serafim, né, com 6 asas e que só tem uma cabeça, e os querubins que tem 4, né? Será que é assim mesmo? Lá no Apocalipse também vai relatar dos 4 animais cheios de olhos, de asas, né? Que fica subentendido também, que pode se tirar a conclusão que são alguns serafins. O leão que aparece, né? A águia, o homem, e o boi, o novilho. Mas são figuras, então são questões às vezes de entender. Será que o vidente ele viu, é só uma simbologia que Deus estava mostrando, ou é a forma original deles? Então eles não têm... são iguais, idênticos. Eu vou tentar fazer aqui uma comparação assim absurda com o mundo dos animais. Vou comparar aqui, por exemplo. Vamos ver aqui a raça dos cachorros. Existe a raça dos pastores alemães, né? São tudo parecidos eles, pastores alemães. Então vamos fazer de conta aqui que os pastores alemães são os serafins, são mais ou menos desse modelo. E vamos dar aqui dos bulldogs, são os querubins, então, mas são tudo cachorro, né? A raça deles são de cachorro. Então é assim que os teólogos procuram nos ensinar e nos transmitir como são os anjos, né? É um mistério assim muito bonito e profundo. Então, estão constituídos de modo, o objetivo deles é darem glória ao Senhor e Pai Onipotente, ao Deus Unitrino, servindo e amando como Ele nos determinou. A missão dos anjos o tempo inteiro é servindo a Deus com amor. Tal como nós, os homens, antes de possuirmos a Deus para sempre no céu, na visão beatífica, temos de o servir e amar neste mundo na noite de fé. E só depois, como prêmio da nossa fidelidade, receberemos o dom da confirmação em graça. Quer dizer, assim como os anjos passaram pela prova, que nós vamos ver já nos próximos temas sobre esta prova, nós homens também estamos passando por uma prova de fidelidade a Deus. E que prova é essa? De servir a Deus aqui. Por isso que eu bato na tecla no gente, o dom que você descobrir é a tua forma de servir a Deus. Sirva a Deus em vida. Porque senão você acha que nem anjo não vai ser. Você não vai estar nem na hierarquia menor. Você vai estar ainda mais abaixo dos anjos.
Porque existe sim os espíritos que estão abaixo dos anjos. Há aqueles santos que vão ser colocados junto com os anjos nas hierarquias, como foi São Francisco, que é um serafim, né? Está lá como um serafim. Então, do mesmo modo, nós homens aqui poderemos ser só simples espíritos que vamos estar lá no reino de Deus, né? Claro, amando e tendo toda essa alegria. Então, nossa missão aqui é servir. E este servir a Deus, exercendo teu dom, é que vai te dizer como é que vai ser tua condição após a morte. Então, vamos receber este dom da confirmação, assim como também os anjos foram experimentados e sujeitos à prova de fé durante muito tempo, que vamos depois, não vou explicar aqui, mas vamos ter uma disciplina só sobre a história de como Deus criou o mundo dos anjos e vamos entender como foi toda esta prova lá no céu, o que foi que aconteceu verdadeiramente desta prova que eles também tiveram que servir a Deus, para depois receber o prêmio de estar com Deus eternamente, uno, trino, na visão beatífica, confirmados em graça. Então, o que é a visão beatífica? Vocês vão ouvir muito falar isso. Visão beatífica é o homem, os anjos, os seres poderem ver Deus face a face, eu poder ver o rosto de Deus. Então, o rosto de Deus ele é oculto para nós até hoje. Para os anjos, mas não, porque eles venceram esta prova. Então, eu fico por aqui, né, sem mais delongas, para que o pessoal que estão participando aqui ao vivo aqui no Meet possam dar sua partilha. E a continuação da nossa aula, do nosso tema, vai ser sobre a queda de Lúcifer. Vamos saber o que foi que aconteceu com esta queda de Lúcifer. Amém? Até a próxima aula, o próximo encontro.